dar início a mais um webinar ECF Responde, da linha DataSul. Bom, vamos dar início a mais um evento webinar ECF Responde, da linha DataSul, tá? Essa é a segunda rodada. Meu nome é Douglas de Andrade. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Douglas de Andrade, eu faço parte aí do time de consultoria de segmentos da TOTUS, tá? Faço parte também do grupo represento a TOTUS no grupo de empresa piloto junto à Receita Federal e também no SPED Simplificação. Sou graduado em Ciências Contábeis e estou na TOTUS desde 2018. Bom, hoje minha parte, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho da parte conceitual da ECF. Eu sei que muitos aí já conhecem, mas podem ter clientes aí que é o primeiro ano da obrigatoriedade. Então a gente vai falar aí rapidamente, vai dar uns 15 minutos mais ou menos da parte conceitual. Vou falar do espaço fiscal da TOTUS e depois vai entrar a linha de produto, o Ricardo Ferreira, para falar das alterações do produto. E ao final aí vocês podem fazerem as perguntas aí pelo chat, tá? E a gente vai estar respondendo tanto da parte conceitual quanto do produto. Bom, eu vou falar da legislação. A escrituração contábil fiscal, ela faz parte do projeto SPED da Receita Federal, né, que foi instituído aí em 2007. E para esse ano ela teve alteração no layout aí da obrigação, tá? Então, para esse ano é o layout 5, que foi definido através do ato declaratório COFINS 9 de 2019. O projeto SPED, ele visa aí a integração entre o fisco, né, e a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais. Visa também racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias em uma transmissão única de distintas obrigações acessórias, tá, aos órgãos fiscalizadores. Com isso aí torna mais célere, né, a identificação de ilícitos tributários, bem como a melhoria e controle, né, das informações e há também o cruzamento das informações para a auditoria eletrônica dos fiscos. A escrituração contábil fiscal, né, a ICF, ela veio substituir a antiga DIPJ, né? Então, a partir do ano de 2015, passou a entregar a ECF. E uma das inovações da ECF é que ela recupera dados da ECD, da escrituração contábil digital. Ela recupera o saldo das contas, né? Não são para todas as empresas, aí mais à frente nós vamos ver para qual tipo de empresa tem regime, para quais regimes ela é obrigatório, e ela recuperará também o saldo da ECF do ano anterior. Dentro da ECF também, agora é obrigatório, né, o LALUR para as empresas de lucro real, que é o livro de apuração do lucro real, que apura o IRPJ, e o ELAX, que é o livro de apuração da contribuição social. Então, vão todos os detalhes aí, tanto da parte B, da parte A quanto da parte B, ela agora é de forma eletrônica. Então, não tem mais devido à racionalização aí de custo Brasil, né? Não temos mais nada em documento físico, somente digital, eletrônico agora. Obrigatoriedade e o prazo de entrega da ECF. Bom, a ECF, todas as empresas, as pessoas jurídicas estão obrigadas a entregar a ECF, né? Sendo elas as imunes e isentas, optantes do lucro real, lucro arbitrado e lucro presumido. Só é possível enviar uma ECF por CNPJ, tá? As empresas do Simples Nacional estão dispensadas de entregar, bem como os órgãos públicos e as autarquias e fundações públicas. Também não precisam enviar ECF as pessoas que não têm efetuado qualquer tipo de operação, tanto patrimonial quanto financeira. Aqui é um detalhe, tá? Se a pessoa jurídica pagou algum imposto ou uma taxa, então ela teve uma movimentação financeira e aí obrigatoriamente ela tem que entregar ICF. Um detalhe também que temos na ICF são as SCPs, tá? Que são as sociedades em conta de participação.
são aquelas sociedades que possuem um sócio ostensivo, ou seja, tem um sócio responsável e por trás dele vários sócios ocultos. Porém, essa SCP ela tem que ter um CNPJ próprio, mas ela vai ser enviada com a obrigação do sócio ostensivo. Então, se você tiver 10 SCPs, você vai ter que enviar 10 ECFs, tá? Isso aí vai com o CNPJ sempre do sócio ostensivo, aí o responsável aí perante ao fisco. O prazo de entrega da ECF é sempre até o último dia útil de julho do ano subsequente ao exercício, e esse ano aqui vai ser no dia 31 de julho agora, tá? Ocorrendo as situações especiais entre janeiro e abril desse ano, por exemplo, 2019, a entrega também é agora em 31 de julho. E nos demais meses até o último dia útil do terceiro mês subsequente à situação especial, que seriam aquelas situações de cisão, fusão, incorporação. Teve uma alteração também sobre as penalidades, porque antes você transmitia, deixava de transmitir o SPED, aí você tinha uma multa fixa lá, né? Agora o fisco aí, a tendência do fisco é autuar por registro, tá? Então eles fizeram uma modificação, por exemplo, você terá multa de 0,5% do valor da receita bruta no que se refere à escrituração de registros que não atenderem aí aos requisitos do fisco, tá? Multa de 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% da receita bruta, para os que omitirem ou prestarem incorretamente informações. Multa de 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta e também limitada a 1%. Essa multa aí, ela pode ser reduzida se for se a pessoa jurídica for usuário do SPED, que pode aí variar aí, conforme parágrafo único, entre 50% e 75%. A retificação da ECF ela pode ser feita em até 5 anos, independente de autorização do fisco, tá? A ECF retificadora ela substitui integralmente a anterior enviada e não pode ser feita retificação para a mudança de regime. Então, se você é optante do regime do lucro presumido e pagou um DARF lá, voltou a apurar pelo lucro real, ela não aceita a retificação, tá? No caso aí, somente para lucro arbitrado, que é onde o fisco que enquadra, e aí dessa forma pode ser feita a retificação. Assinatura do arquivo através de certificado digital. Então, é obrigatório no ECF ter a assinatura de um contador através de um EPF ou um ECPF do tipo A1 ou A3, que seria aquele de arquivo, né? Ou aquele cartão lá de certificado digital. E também tem que ter a assinatura da pessoa jurídica, que pode ser um EPJ ou um CNPJ, ou EPF e ECPF do responsável pela pessoa jurídica perante a Receita Federal. Então, o sócio lá responsável, ele também pode assinar ECF, tá? Para isso, o sócio, né, ou a pessoa jurídica pode outorgar também a procuração eletrônica lá no portal ECAC da Receita Federal, e aí outorgando aí a assinatura da obrigação. As entidades imunes e isentas, sem obrigatoriedade de entregar ECD, elas somente precisam de assinatura do responsável da entidade para entregar ECF, tá? No caso de ECD, sendo obrigado a entregar ECD, aí sim tem que ter assinatura. Falar um pouquinho dos blocos e registros da ECF. Então, na ECF haverá recuperação da ECD. Então, para as empresas de lucro real, todas as empresas de lucro real, que apuram pelo lucro real, vão ter que recuperar a ECD dentro da ECF do ano. E as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, imunes e isentas, obrigadas a entregar ECD, também tem que fazer a recuperação na ECF da ECD, tá? As empresas do lucro real também são obrigadas a recuperar a ECF do ano imediatamente anterior, tá? Bom, blocos e registros, o bloco 0 a abertura, a identificação da pessoa jurídica, né? Teve algumas alterações, mais à frente eu vou falar para esse layout.
Então, no bloco C são informações recuperadas da ECD, bloco E, informações recuperadas da CF anterior, o J, plano de contas e o mapeamento com base no plano de contas referencial da Receita Federal, né? O bloco K teve uma alteração, que são o saldo das contas contábeis, então foram criados dois novos registros, que eu vou falar mais à frente. O bloco L e MN vão ser utilizados pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro real. O bloco P, pelas empresas do lucro presumido. O Q, demonstrativo do livro caixa. Demonstrativo do livro caixa são as pessoas que apuram pelo lucro presumido e que fazem somente o livro caixa, a escrituração. E aí, dependendo do valor, ela está obrigada a transmitir o valor do faturamento, né? Ela está obrigada a transmitir na ECF. O bloco T, lucro arbitrado, o imunes e isentas. DEREX, e o V, o W, o X e o Y, só o Y que teve uma alteração, então os demais aqui continuam com a mesma validação. Agora eu vou falar um pouquinho do layout 5, que é para a entrega desse ano, tá? Algumas observações. Então, para as empresas que apuram pelo lucro presumido ou arbitrado, que tinham que enviar a folha de pagamento, né, no registro Y672, são as empresas de serviços de tecnologia de informação e de comunicação, esse registro foi extinto, tá? Então ela não mais precisa enviar essa informação. Haja vista que essa informação aí da folha de pagamento, já vai estar no e-social. Aqui é o novo registro que foi criado, é o registro K915, que é a justificativa de divergência de contas patrimoniais. Então, na recuperação do mapeamento lá das contas da ECD, tendo diferença entre o total de débitos e créditos, na próxima tela eu vou mostrar as colunas que foram criadas. Tendo divergência entre valores, vai ter que ser justificado, não vai mais ir como advertência, tá? Então, essa aqui é a nova tela, onde foram incluídos aqui a coluna total de débitos e total de créditos aí, de todas as contas, tá? Aqui é o K935, que da mesma forma vai ter que justificar, porém, aqui são as contas de resultado. No 915 são as contas patrimoniais e no K935 as contas de resultado. O K156 é um mapeamento referencial de saldo, né? Das contas aí com base no plano referencial da Receita Federal. E aqui é o relacionamento das contas. Também foi incluso aí o registro X357, tá? As empresas que têm investidor, que são investidoras diretas no exterior, agora tem que inserir nesse campo aqui no X357 qual é o percentual de participação dessas empresas no exterior. Bom, aqui é o site do SPED, né, onde é possível fazer o download aí do PGE, do Programa Gerador da Escrituração, bem como o manual. Eu vou falar um pouquinho do espaço fiscal, lá nós temos já um link direto, tá, para baixar também, mas aí tá tudo lá no espaço fiscal disponível para os nossos clientes. Vou falar sobre um detalhe desse ano da ECD e que reflete na ECF, tá? Que é o lançamento extemporâneo. O que ocorre? Na ECD desse ano foi incluída essa opção de lançamento extemporâneo. Então, teve o lançamento extemporâneo, não alterou a base de cálculo do IRPJ e da contribuição social, vai ser feito o lançamento na ECF para atualização, né, e para identificação do lançamento. Porém, se na ECD, nesse lançamento extemporâneo que foi feito, houve alteração na base de cálculo do IRPJ e da contribuição, não vai poder ser feito o lançamento na ECF desse ano, tá? Tem que ser feita a retificação da ECF do ano que corresponde a esse lançamento extemporâneo. Então, o ajuste vai ter que ser feito através de retificação da ECF do ano aí que se refere a esse extemporâneo. Vai no extemporâneo do ano da ECD, porém, se alterar a base de cálculo e RPJ contribuição, tem que alterar a ECF do ano correspondente. Lembrando também que havendo aí a retificação da ECF, também tem que ser retificada a DCTF, tá?
tá? Porque aí vai mudar o valor do valor a recolher do imposto, então tem que ser retificada a DCTF também. Pessoal, eu vou falar um pouquinho do espaço fiscal, que é uma parte aqui, ó, é em totus.com, pode ser acessado. Você vai em espaço fiscal, é um espaço totalmente gratuito, destinado aos nossos clientes aí, tá? Então aqui você vai encontrar toda a atualização da legislação, do tudo que há de novo, que foi alterado na legislação, bem como sempre as quatro principais obrigações do momento. Então, se você clicar aqui, por exemplo, em ECF, nós criamos um material. Só um momentinho. Clicou em ECF e aqui você vai ter a entrega legal, vai ter o objetivo da ECF, prazo de entrega, para que serve, multa por não entregar no prazo e acesso também ao programa gerador, direto à página da Receita Federal, tá? Aqui também é possível, eu vou voltar aqui. Vai aparecer esse pop-up. O que ocorre, pessoal? A gente pede a gentileza aí de vocês fazerem a inscrição dos e-mails, tá? Porque que ocorre? Agora os e-mails não vão ser mais enviados automaticamente. Então você tem que se inscrever aqui e aí sim você vai receber todas as novidades, tanto de legislação quanto dos nossos eventos webinars gratuitos, tá? Então é só fazer a inscrição e aí você recebe todas as informações aí da TOTS. Aqui embaixo também vocês podem fazer inscrição direto nos eventos TOTOS Responde, tá? E aqui você encontra diversos assuntos aí atuais, tá? De tudo que foi publicado aí de relevante na legislação. E-social, contribuição sindical, tanto da parte fiscal como trabalhista, tá? Também é possível você verificar atualizações legais. Nós temos uma página aqui de atualizações legais, que é alimentada diariamente, tá? Então aqui a gente tem um RID, você pode selecionar por dia e aqui ele vem várias informações tanto de CMS, de vários segmentos, tá? Calendário de obrigações, que aqui você encontra os vencimentos das principais obrigações acessórias, tanto federal como estadual e municipal com municípios acima de 500 mil habitantes. Tire suas dúvidas, são as nossas orientações e fax, temos diversos assuntos, tá? Então, de repente, aí o que você não acha, procura na internet, aqui a gente tem uma documentação com embasamento legal, tudo bem estruturado aí, gratuito para os nossos clientes. Também aqui você pode acessar o TIF, que é o TOTS Inteligência Fiscal, que é o auditor auditor de obrigações acessórias. Pessoal, essa é a minha parte, tá? Agora eu vou passar para o Ricardo, que é do produto, e aí ele vai falar sobre as alterações. Eu vou ficar disponível e ao final eu volto. Essa parte aqui também, eu vou subir aqui em documentos, você pode baixar, tá? Essa apresentação aí do que eu fiz agora. Então, na aba documentos, você pode baixar essa apresentação. E lembro também que esse evento está sendo gravado, tá? Em alguns dias ele vai estar disponível lá no canal do YouTube da TOTOS, em TOTOS Soluções. Vou passar para o Ricardo, só um momentinho, por gentileza. Olá pessoal, boa tarde a todos. Quem está falando aqui é Ricardo Ferreira, eu trabalho na área de suporte e controladoria do DataSul, a linha DataSul. Eu trabalho aqui na TOTOS desde o ano 2012, em novembro vou completar 7 anos, e sempre trabalhei na equipe de suporte DataSul. Vou falar sobre os objetivos da apresentação, falarei com relação às etapas do SCF. Em seguida, eu vou citar as alterações que nós tivemos no produto da linha DataSul, com relação ao layout 5.00. Depois eu vou citar algumas observações, né, que geram a maioria das dúvidas dos clientes. E também material de apoio
ao fim da apresentação. As etapas do ECF. A primeira etapa seria fazer a atualização na base do pacote do ECF 2019, que foi liberado com a versão 005. Essa atualização ela tem que ser feita via console de atualização. Tá? Foram liberados os FIIs no dia 12 de abril de 2019 e também no dia 26 de abril de 2019. Foram liberados os FIIs com algumas correções. Tá? A sugestão é para que os clientes que estejam na versão 12.22 atualizem até o FIX 18, pelo menos. Se eu não me engano, está no FIX 20 ou 21 para a versão 12.22. Tá? Mas até o 18 teve liberação para o ECF, dali em diante não teve mais nenhuma liberação, nenhuma correção para o ECF. Tá? Para 12.23, atualizar até o FIX 12. E na versão 12.24 atualizar até o FIX 4. Tá? Se não me engano, está no FIX 6, é o último da 12.24, mas não tem a necessidade de atualizar até esse último. Se você for atualizar, é por causa de correções que foram liberadas em outros módulos, não tem a ver com o ECF. Após a atualização do pacote do ECF via console de atualização, proceder com a importação do layout 40 através do programa LF0301. Tá? Nos FIIs que eu cito aqui acima, eles contêm a pasta LFP, que contém os arquivos necessários para fazer a importação do layout do ECF. A próxima etapa é a definição da matriz de contas do tipo SPED, que é realizado no programa UTB 119. Essa etapa ela vai ser necessária se algum cliente, quando fez a geração do arquivo do SPED contábil, deixou as contas referenciais em branco. Não informou conta referencial, acabou não criando nenhum registro I051 dentro do arquivo do SPED contábil, que é onde contém a informação da conta referencial. Essa situação da falta de conta referencial no arquivo do SPED é apenas uma advertência, mas para o SPED e para o ECF ele já é obrigatório. Tá? Então, se você gerou o arquivo do SPED sem conta referencial, vai ter que fazer ajuste na matriz de contas do tipo SPED, cadastrando a informação de conta referencial para cada uma das traduções. Tá? Nenhuma tradução pode ficar sem informação de conta referencial. A etapa seguinte é, ao terminar o cadastro das matrizes, né, proceder com a extração do diário geral pelo programa LF0302. Ou ainda, se você fez algum ajuste na base, né, um lote contábil que teve alguma alteração de saldo, alguma coisa assim, você precisa fazer a extração pelo programa LF0302, porque senão a base vai ficar ainda com a informação antiga, que foi gerada para o SPED contábil, antes da atualização que vocês fizeram. Em seguida, proceder com a geração do arquivo do ECF pelo programa LF0226. Tá? Não precisa acessar o programa LF0200 para gerar o arquivo do ECF. Você já acessa diretamente o programa LF0226. Inclusive, se você acessar o programa LF0200, não vai aparecer o layout do ECF lá no programa. Tá? Com o arquivo gerado, você vai proceder com a importação do ECF. O arquivo do ECF é gerado pelo produto da TOTS. Você importa esse arquivo dentro do validador, no PGA da Receita Federal. Após essa importação, você recupera esse CD, referente ao calendário 2018, um arquivo assinado. Tá? Depois tem a recuperação da ECF 2018, calendário 2017. Quando você fizer esses 3 processos dentro do PGE da Receita Federal, aí sim você pode fazer a validação do arquivo do ECF no PGE e, por fim, fazer a transmissão do ECF quando não tiver nenhum erro apresentado. Tá? Muitos clientes abrem tickets conosco e, quando fazem a validação do ECF, fazem a validação somente com a importação do arquivo do ECF.
Aí essa situação dá um monte de erro na validação. E aí gera abertura de tickets, né? E aí alguns clientes ficam um pouco presos, né? Porque às vezes aguardam 2, 3 horas, pode às vezes abrir um ticket às 3:30 da tarde, e aí só vai ter um retorno na manhã seguinte, né? E aí quando a gente vai ver a validação, eles fizeram a validação com o arquivo do ECF somente. Então, eu estou reforçando essa questão aqui na apresentação, justamente por causa da situação, tá? Quando fazer a validação do ECF, importa o arquivo do ECF gerado, recupera esse CD e recupera ECF do exercício anterior. Esses 3 passos precisam ser efetuados, tá? Porque se você só importar o arquivo do ECF, ele vai dar um monte de erro. Por exemplo, um dos erros que acontece com bastante frequência é o registro do K915 e o K935. E esses erros que acontecem para esses 2 blocos, eles acontecem quando está com valor zerado. Tá? O K915 e o K935 são justificativas, são registros para você incluir justificativa. Tá? E essa justificativa você tem que informar dentro do PGE da Receita Federal. Tá? Porque esses registros não são gerados pelo nosso arquivo. É o próprio PGE da Receita Federal que cria esses registros após a importação do arquivo do ECF. Tá? Agora, se você importar o arquivo do ECF e já recuperar esse CD logo em seguida, esses erros do bloco K915 e K935 eles não ocorrem. Por quê? Porque o bloco K completo ele é gerado com a importação da ECD. O SPED contábil, quando você recupera a ECD, ele vai trazer as informações de saldo inicial das contas, total de débito, total de crédito e o saldo final. O arquivo do ECF, quando você gera pelo produto, até por ser uma determinação da Receita Federal, os blocos K155 e K355 só trazem a informação de saldo final. Eles não trazem o saldo inicial, não trazem o total de débito e não trazem o total de crédito. Tá? Ele não traz essas 3 informações, só traz o saldo final. Quando você importa somente o arquivo do ECF, ele só tem o saldo final. Ele não sabe qual é o saldo inicial, nem o total de débito e total de crédito. E aí aparece um monte de erro os blocos K915 e K935. Tá? As alterações que nós tivemos para a versão 5.0.0 foram poucas neste ano. Tá? A primeira alteração foi a inclusão da tabela X357, investidoras diretas, lá no programa LF0203. Tá? Todos os registros do bloco X elas são cadastrados dentro do produto TOTOS, linha DataSul, são cadastrados no programa LF0203 de forma manual ou através de importação genérica. Esses dados não são extraídos pelo produto. Tá? Você não tem informações dentro do módulo da contabilidade para fazer um cálculo para gerar informações para o bloco X. Tá? Então, foi incluso uma nova tabela lá no MLF e você vai digitar as informações manualmente de cada um dos campos que tem que aparecer nesse arquivo do SPED. Se necessário, entregar o bloco X357. Nós tivemos uma alteração na tabela X353, demonstrativo consolidação. Nós fizemos a alteração nos campos 6 e 7. Na verdade, foram inclusos os campos 6 e 7. Eles não existiam até o ECF 2018, calendário 2017. Isso foi uma solicitação da Receita Federal para criar esses 2 campos. E, por fim, nós tivemos alteração pela Receita Federal no bloco Y672. Eles removeram o campo 18 e 19. Na verdade, nós não fizemos alteração, nós só fizemos alteração no processo de gerar o arquivo do ECF. Então, não tem impacto para os usuários. Simplesmente é o arquivo, o programa LF0226 que vai tratar essa questão. Se você for gerar esse bloco Y672, ele não vai ter o campo 18 e 19. Porém, lá na tabela Y672, que tem no programa LF0203, as informações do campo 18 e 19 continuam nessa tabela.
Se você informar um valor qualquer nesses dois campos, só vai ficar com um valor lá na tabela. Ele não vai ter influência nenhuma na hora de gerar o arquivo DCF. Suponha que você informe o valor de R$100 para o campo 18 e R$100 para o campo 19, esses dois valores de R$100 não vão aparecer no arquivo DCF. As observações que eu coloquei aqui para essa apresentação. Com relação à importação de layout no programa LF0301, é uma situação que gera algumas dúvidas dos clientes também, que é o seguinte: quando você faz a importação do layout do STF, que é o código 40, esse processo ele apenas cria ou altera as tabelas que estão no programa LF0203, que é o MLF. Por exemplo, um dos campos novos, um dos registros novos é o X357. Se você tiver o SPED contábil do ano passado ainda, ou só fazer a atualização da base via console, mas não fazer a importação do layout, a tabela do registro X357 não vai aparecer lá no programa LF0302, LF0203. Não vai aparecer lá. Tá? Então, você precisa fazer a importação do layout para que esse registro apareça lá, apareça a tabela desse registro. Tá? E também ele faz o ajuste na tabela X353, tá? Que é a inclusão de dois novos campos. Se você não fizer a importação de layout, você vai até conseguir visualizar essa tabela X353. Porém, ele vai ter apenas 5 campos. Só que para esse ano, a Receita pede os campos 6 e 7. Se você não fizer a importação de layout, você não vai conseguir digitar dados para esse registro e ele vai sair somente com 5 campos. O campo 6 e 7 vai ficar em branco. Tá? Por isso que é necessário fazer a importação de layout quando você quiser cadastrar informações para esses dois registros. A importação de layout ela não afeta em nada para gerar o arquivo do SF. Se você importar o layout ou não importar o layout, o arquivo do SF vai sair da mesma forma, com a mesma formatação. Para gerar o arquivo do SF, basta abrir o programa LF0226, conforme eu já reportei anteriormente, né? Não precisa acessar o programa LF0200. Ao acessar o PGE da Receita Federal para validar o SF, proceder da seguinte forma, como eu até já citei, né? Você faz a importação do arquivo do SF dentro do validador e depois recupera a ECD, né? Importando o arquivo do SPED contábil que já está assinado. O próximo passo, aí também seria ter a reimportação, acabei não colocando aqui, seria recuperar a SF do ano anterior, né? Mas eu cito aqui o caso 3, né? Que é o seguinte: se você fez o arquivo do SF com contas referenciais informadas e o teu arquivo do SPED contábil está sem as contas referenciais, é necessário você reimportar o arquivo do SF pelo programa no PGE da Receita Federal, tá? E quando você for fazer essa reimportação, solicitar que apenas o bloco J seja selecionado para sobrescrever. É a única opção que você vai selecionar. Se aparecer as opções do bloco K ou do L ou os dois, você não marca essas duas opções, deixa ambas desmarcadas, tá? Somente o bloco J vai ser selecionado. Quando você fizer essa reimportação do SF, aí ele vai montar o plano referencial conforme o arquivo do SF que você está reimportando. Ele não vai se basear no arquivo da ECD. Porque se ele estiver baseado no arquivo da ECD, ele vai ficar sem conta referencial e isso vai dar um monte de erro na validação. Por fim, o material de apoio que nós temos. Nós temos no TDN vários FAQs do SCF e também pelo portal do cliente a gente tem alguns FAQs disponíveis com alguns processos do SCF. Bom, pessoal, seria essa a apresentação com relação ao SCF da linha DataSul, com relação à área de negócio, tá?
agora eu fico aberto com as possibilidades de vocês fazerem perguntas para que eu possa respondê-las. Aí estamos eu e o Douglas disponíveis para as perguntas de vocês. O Júnior posicionou o seguinte questionamento: referenciei as contas na STD que não era obrigatório. Na SF agora acusou um erro referente à conta. É possível alterar apenas na SF ou o sistema puxa desse novo depara? Não sei se eu entendi bem a pergunta, tá? Mas é assim, ó. Se o arquivo do SPED contábil foi gerado sem a conta referencial, você tem que fazer o ajuste lá na matriz, cadastrando a conta referencial e incluindo ela para as traduções, né? E depois fazer uma nova extração do diário geral e depois gerar um novo arquivo DCF, tá? Se você só mudar a tradução, ele não vai fazer nada, só vai estar mudando o cadastro só. Mas você precisa mudar a tradução, informando a conta referencial e depois fazer uma nova extração do diário geral e fazer uma nova geração do arquivo DCF. Daí o arquivo do DCF vai ter a conta referencial que você acabou de cadastrar. Somente do diário geral, tá, Júnior? Você não faz do diário, não precisa. O diário auxiliar só foi para gerar o arquivo do ECF, tá? Você não gera absolutamente nada, mas você já entregou o arquivo do SPED contábil dos diários auxiliares, pronto, acabou. Não precisa fazer mais nenhuma extração dele, tá? Se o teu arquivo do SPED contábil dos diários auxiliares for entregue, já estão assinados, tudo pronto, aí você nem precisa mais proceder com absolutamente nada esse ano com a extração dos diários auxiliares, tá? Para o ECF, só o diário geral. O Júnior pergunta com relação ao Banco Oracle, que estavam precisando limpar as tabelas. É o seguinte, Júnior, talvez você tenha até recebido algum retorno nosso em ticket, tá? Sim, se porventura a tua tabela de contas lá, né, no programa LF0203, tem dados preenchidos para o exercício 2018 com relação às contas, a sugestão é que você faça uma limpeza da tabela e faça uma nova extração do diário geral, tá? A gente já reportou para vários clientes a situação. A equipe de manutenção ela vai fazer um trabalho após essa término do ICF, né? Vai fazer um trabalho com relação aos processos de extração do diário geral e do diário auxiliar para ambiente Oracle, né? Nós tivemos muitas situações em que a extração dos diários não está pagando o que já existe de registro para aquela mesma data. Ou seja, você fez uma extração para o mês de janeiro de 2018, só para o mês de janeiro. O correto é o sistema apagar o que já existe para janeiro de 2018 e substituir pela nova extração. O sistema não está fazendo isso, ele está mantendo aquilo que existe e criando novos registros. E aí fica tudo duplicado. Sai registro de saldos e de lançamentos de forma duplicada, né? E também de contas também, né? Sai tudo de forma duplicada e isso acaba gerando um monte de erro na validação, tá? Isso é uma coisa que a gente já passou para os clientes, a gente vai fazer, a equipe de manutenção vai trabalhar nisso, tá? Para quem tem ambiente Oracle, porque isso é uma coisa bem complicada, né? Pedir para fazer a limpeza de tabela, para fazer toda uma extração do diário geral, tudo de novo, porque é um processo que pode demorar, né? Se você tem uma extração com mais dados, ela vai ficar, vai ser algo oneroso, né? Ficar limpando tabela, que demora também, para depois fazer uma nova extração. Mas isso é uma tarefa que já está, nós já criamos essa tarefa lá para a equipe de manutenção, tá? E ela está com caráter urgente mesmo para ser tratada, para que isso não ocorra por SPED e por SF do ano que vem. Pode até ficar bem tranquilo com relação à equipe de suporte, porque a gente bateu bastante nessa tecla com a equipe de manutenção, tá? Porque querendo ou não, gera uma demanda muito grande de chamados conosco do suporte por causa dessa situação inconsistente, tá? Pessoal, aqui é o Douglas, tá? Todas as perguntas aí foram respondidas. Então, como eu havia falado,
Esse evento foi gravado, tá? Em alguns dias estará disponível aí no YouTube, no canal da TOTS Soluções. E para quem tiver interesse em baixar também o documento aí da parte conceitual, já está disponível aí na aba Documentos. Agradecemos aí a participação de todos e tenham todos aí uma ótima tarde e até a próxima. Obrigado pela participação. Obrigado, Ricardo. Quer falar mais alguma coisa? Não, boa tarde para você também, Douglas. Até mais. Obrigado a todos que participaram do evento também. Ô Júnior, essa pergunta com relação ao erro 35117, tá? Ela acontece porque você está com natureza diferente, tá? A conta, ela faz parte do lote de apuração, tá? Porém, ela está com uma natureza diferente de apuração, tá? Eu sugeriria você abrir um ticket para a gente analisar essa questão, para a gente encontrar essa conta contábil, tá? E passar os processos para vocês, tá? Mas é a questão de natureza, ou seja, ela tem uma natureza diferente do que ela foi proposta dentro da tua base. Por exemplo, ela pode estar com natureza 3, que seria patrimônio líquido ou uma outra natureza, porém essa conta faz parte do lote de apuração de lucros e perdas. Isso não pode ocorrer, tá? Se a conta fez parte do lote de lucros e perdas, então ela tem que ter natureza 4. Ou então ela tem natureza 4, por exemplo, mas ela não faz parte do lote de apuração de lucros e perdas. Também é a mesma situação. Se ela tem natureza 4, ela obrigatoriamente tem que estar dentro do lote de apuração de lucros e perdas. Tá? É isso que significa o erro 35117. Agora, como é uma situação específica, eu solicito que você abra um ticket conosco para a gente até passar os procedimentos para analisar esse caso. Bom, pessoal, agora sim finalizamos, tá? Qualquer dúvida aí também pode compartilhar o ticket aí abrir um chamado aí, né, no suporte, e aí o pessoal aí vai dar o atendimento. Obrigado a todos, obrigado, Ricardo. Agora sim, boa tarde a todos aí, até a próxima.